Sim, neste canal, se ficamos conhecidos por alguma coisa, foi por contar histórias das maiores batalhas da história da Fórmula 1. Isso aconteceu com nossa série de rivalidades lendárias, que ajudou muito o Skyline Racing a ser o que é hoje, graças também à ótima recepção de vocês, minha querida audiência. Mas já falamos de muitas rivalidades neste canal, mas nunca classificamos quais consideramos as melhores rivalidades da história da Fórmula 1. Quais consideramos? Tem as melhores batalhas? As mais intensas? As mais polêmicas? Por que são consideradas rivalidades lendárias? E uma longa lista de outras coisas que, honestamente, nunca tinham passado pela minha cabeça fazer até hoje. Então, justamente, vamos fazer o nosso ranking particular de rivalidades. Mas atenção, este não será um top das melhores rivalidades como o mundo acredita que são, e sim um top baseado na minha apreciação pessoal, no qual vou incluir como conheci a rivalidade, como a revivi ao assisti-la ou ao relembrá-la ou ao vê-la pela primeira vez. Tendo vista em reprises então, de modo geral, será um top baseado na minha apreciação pessoal e gostos particulares. Provavelmente neste top você verá rivalidades em posições que talvez não considere merecedoras, mas no fim a lista reflete minha opinião pessoal. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao top 7 de rivalidades lendárias da história da Fórmula 1. A rivalidade que ocupa o sétimo lugar deste top é aquela que, antes da batalha que todos conhecemos, era considerada a melhor da história da Fórmula 1, era considerada a mãe de todas as batalhas. Essa foi protagonizada por dois pilotos da equipe Williams e aconteceu nos anos de 1986 e 1987, onde ambos os pilotos travaram uma batalha. Onde, como sempre, ao ter um carro para ganhar títulos mundiais de Fórmula 1, tudo fica em segundo plano, e o único objetivo é dar tudo de si para buscar o título de pilotos. Como contexto histórico, nessa temporada de 1986, a equipe de Grove contratou aquele que era considerado na época um dos melhores pilotos do mundo, o brasileiro Nelson Piquet, que havia sido campeão mundial de Fórmula 1 em 1981 e 1983. Ele negociou diretamente com Frank Williams, exigindo apenas um salário altíssimo e ser tratado como piloto número 1. Ou seja, ele seria a prioridade da equipe, todas as melhorias iriam para seu carro e seu companheiro seria relegado a escudeiro. Com um carro rápido e sem rivais, Nelson Piquet deveria ter garantido seu terceiro título mundial. Antes do início da temporada, Frank Williams sofreu um grave acidente que o deixou tetraplégico e teve que abandonar suas funções na Williams. E justamente foi o ano em que Nigel Mansell e seu estilo particular de pilotagem começaram a brilhar. Após o acidente de Frank Williams, Patrick Head assumiu o comando da equipe e não respeitou o acordo original feito entre Nelson Piquet e Frank Williams, permitindo que Nigel Mansell disputasse diretamente o título de pilotos contra Nelson Piquet. O que levou a uma das rivalidades mais selvagens que se viu naqueles anos. Uma batalha lendária que foi cheia de tensões na pista, guerras psicológicas, insultos e uma disputa de poder. Como eu disse, resultou em uma das batalhas mais memoráveis da Fórmula 1. E esse é o contexto do duelo de Nigel Mansell contra Nelson Piquet. Tenho certeza de que quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo vai questionar por que coloquei essa rivalidade tão baixo no ranking, mas a explicação é simples, eu não vi. Sim, conheço o contexto, já vi algumas corridas, além de conhecer a história, mas não consegui relembrar todas as corridas dessas duas temporadas. Essa é a razão pela qual, embora eu respeite o contexto histórico dessa rivalidade, não posso colocá-la mais acima nesse ranking, mas eu não a teria colocado nessa lista sem ter um bom motivo. E é que, irmãos e cavalheiros, para mim é um prazer informar que rivalidades lendárias da Fórmula 1 estão de volta para uma última dança bônus que será focada nessa rivalidade, e que é evidentemente lendária, e que era uma completa ofensa não tê-la narrado no seu devido momento. Então, por enquanto, vamos ter que nos contentar com isso e deixaremos essa posição no ranking para a batalha de Nelson Piquet contra Nigel Mansell, com a promessa de que em breve vocês verão um capítulo bônus de rivalidades lendárias da Fórmula 1. Em 2021, vivemos uma das batalhas mais ferozes e lendárias da história da categoria, onde, como contexto, vínhamos de 7 anos de domínio, uma sequência de 6 títulos mundiais em 7 anos por parte de Sir Lewis Hamilton. E quando, para 2021, os planos de introduzir um novo regulamento técnico foram adiados por causa da pandemia que atingiu o mundo em 2020, e a categoria teve que ter mais um ano de desenvolvimento dos carros que originalmente iriam deixar a Fórmula 1.
Em 2020, todos acreditavam que 2021 seria mais um ano de domínio das flechas de prata e de Lewis Hamilton, até que apareceu um dos rivais mais fortes que o britânico já enfrentou em toda a sua carreira na Fórmula 1. A Red Bull decidiu dar um basta e com o RB16 e Max Verstappen protagonizou uma das batalhas mais lendárias da história da Fórmula 1. Desde a primeira corrida até a última daquele ano, eles se levaram ao limite, em uma batalha onde ambos dividiam vitórias. Ambos tiveram momentos muito polêmicos e, acima de tudo, ambos se chocavam praticamente toda vez que se encontravam na pista. Em poucas temporadas você encontra uma rivalidade tão feroz e intensa assim, uma que explodiu a partir do acidente no Grande Prêmio de Silverstone, onde já não era apenas uma guerra desencadeada entre Hamilton e Verstappen. Com redes sociais incendiárias e chefes de equipe se atacando sem piedade, eles chegaram empatados em pontos à última corrida do ano, onde o roteirista do destino quis que ambos chegassem em igualdade de condições para a última corrida e definição deste campeonato. Que sim, foi igualmente polêmica por tudo que todos já sabemos que aconteceu naquele Grande Prêmio de Abu Dhabi. Mas que, em linhas gerais, 2021 acabou se tornando a luta de um talento geracional que queria o trono da Fórmula 1 e um campeão que queria o título que o tornasse o maior campeão em números na história da principal categoria do automobilismo. Isso, em resumo, foi o que 2021 nos trouxe, e esperava-se que essa batalha e os perfis de Hamilton e Verstappen tivessem o potencial para ser a melhor rivalidade da história. Imaginem se ambos tivessem carros igualmente competitivos. Que disputas teríamos nos anos seguintes? Mas no final, isso não pôde acontecer, pois a competitividade da Mercedes se extinguiu após 2021, enquanto a Red Bull dominou os anos de 2022, 2023 e disputou os títulos. Pelo menos com Verstappen em 2024 e 2025 perdendo apenas o do ano passado, então em termos de competitividade, Mercedes e Hamilton estavam muito distantes da Red Bull e de Max Verstappen. Mas é claro, quando ambos estavam na pista, até mesmo hoje em dia, com Hamilton pilotando pela Ferrari, sempre acaba tendo faísca nessa batalha, então você sempre sabe que quando esses dois se encontram em uma pista, algo vai acabar acontecendo. E olha, eu sei que muitos valorizam essa rivalidade mais do que eu estou valorizando agora, mas se eu coloco essa disputa tão baixo no meu ranking particular, é simples e simplesmente porque a rivalidade deles sempre foi marcada pela mesma coisa, eles se encontram na pista e se batem, só isso. Esse é o resumo de praticamente 90% das batalhas deles. Em 2021, em Imola, eles se tocam na largada. Em Silverstone, na curva Copse, Hamilton joga ele no muro. Na Itália, Hamilton o tira da pista, Verstappen força a entrada. E o que acontece? Tudo termina em batida e abandono dos dois. Chegam ao Brasil, Verstappen tira Hamilton na pista de forma olímpica numa tentativa de ultrapassagem. E isso é só para citar alguns momentos, sem contar as tantas vezes em que se bateram ao longo dos anos. Sem contar o festival de terrorismo de Max Verstappen em Jeddah e o polêmico final de 2021. Essas são as razões pelas quais, pessoalmente, eu não valorizo tanto essa rivalidade. É verdade, ela é lendária em todos os sentidos, mas eles nem conseguem andar lado a lado nenhuma vez ou passar um dia sem se tirar da pista. E que 90% das vezes que eles acabam se encontrando na pista, tudo termina exatamente do mesmo jeito. Particularmente, isso me cansou. Chegou até a me irritar na temporada de 2021. Obviamente, eu curti a intensidade e a polêmica, mas ver sempre o mesmo resultado quando os dois se encontravam fez com que, para o meu gosto, a rivalidade deixasse de ser tão divertida. Se quiser conhecer esse confronto, nosso capítulo de campanhas históricas de 2021 vai te ajudar a entender melhor o contexto dessa batalha. Então deixe a sua opinião, mas pelo menos para mim, o sexto lugar merece ir para a batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Se falamos de rivalidades lendárias, não pode faltar uma das melhores da história da Fórmula 1, uma das primeiras a se tornar midiática. Entre um jovem que fez da arte da disciplina uma doutrina e um piloto cujo estilo de vida era a velocidade, o risco, a excentricidade e, definitivamente, as mulheres. Duas personalidades opostas cujos caminhos na Fórmula 1 se cruzaram a ponto de, ao disputarem um título mundial, nos deixarem uma das batalhas mais marcantes da história da categoria. Essa, senhoras e senhores, é a história da rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt, a história de uma batalha que começou nas categorias de base, quando ambos se encontraram, mas cujo desfecho aconteceu na temporada de 1976. Para esse ano, Lauda já havia sido campeão mundial com a Ferrari em 1975, mas para 1976, Hunt assinaria com o histórico rival da Ferrari, a equipe McLaren. Isso lhe permitiu, pela primeira vez, ter um carro competitivo o bastante para disputar o título mundial de pilotos.
E isso levou ao seu primeiro confronto direto na Fórmula 1, com Lauda querendo conquistar seu bicampeonato e Hunt querendo perseguir seu sonho e sua primeira coroa como campeão mundial de Fórmula 1. Em uma batalha que teve de tudo, confrontos na pista, desclassificações, um acidente em Nürburgring que quase tirou a vida de Niki Lauda, um retorno épico após uma lesão que lhe causou queimaduras severas e uma batalha que foi decidida apenas na última corrida do ano no circuito do Japão, diante de um dilúvio monumental. Quem teve a oportunidade de viver esse confronto não hesita em dizer que foi uma das melhores rivalidades da história da Fórmula 1, a de dois pilotos com personalidades completamente opostas que se levaram ao limite, como fizeram em todas as categorias em que ambos dividiram a pista. Uma rivalidade em que no final, James Hunt acabou vencendo naquele ano, em uma corrida onde Niki Lauda abandonou a pista por não querer enfrentar as condições atrozes que havia no circuito de Fuji naquela época. Durante toda essa rivalidade mágica, eles nos trouxeram momentos emocionantes. Meu problema com essa batalha é que claramente não fui contemporâneo dela. É difícil acompanhá-la com transmissões antigas, devido à confusão da Fórmula 1 com direitos de transmissão da época. Isso dificulta ter todo o material para assistir uma a uma as corridas dessa rivalidade. O que mais existe são resumos soltos das competições de 1976, mas é difícil se aprofundar nessa batalha apenas por esses meios, cujas corridas estão extremamente resumidas. Tenho certeza de que, como eu, 90% das pessoas conhecem essa rivalidade por relatos históricos, pelo filme de Ron Howard ou pela hemeroteca. E é por isso que eu, particularmente, coloco ela tão abaixo, porque realmente é difícil reunir material audiovisual para poder aproveitar completamente o que foi essa batalha. Mas, evidentemente, eu não vou ser quem vai tirar o peso e o caráter histórico desse confronto, e acreditem, eu invejo muito quem teve a oportunidade de ver a lendária batalha entre Niki Lauda e James Hunt. No meu top pessoal, ocupa o 5º lugar entre as rivalidades lendárias. O 4º lugar desse top é uma das rivalidades mais intensas que já vi desde que passei a acompanhar a categoria em tempo integral em 2004. Uma que tem um contexto completamente insano, em que eram dois amigos de infância que cresceram juntos, competiram juntos, compartilharam momentos com a família, foram rivais nas categorias de base. Tudo isso acabou de repente, quando ambos tiveram nas mãos um carro para disputar um título mundial. Essa foi a história da rivalidade das Flechas de Prata que encerrou a amizade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Após vários anos de amizade, em 2013, o destino se reuniu na equipe Mercedes, que havia retornado à Fórmula 1 em 2010, mas que já vinha ameaçando seriamente, mais cedo ou mais tarde, se tornar uma equipe que disputaria títulos mundiais da Fórmula 1. E isso acabou acontecendo mais cedo do que tarde, pois em 2014, com o início da era híbrida e as novas unidades de potência, a Mercedes não só tinha um carro vencedor, mas tinha um carro dominante. E o título mundial da Fórmula 1 seria disputado exclusivamente entre seus dois pilotos. Tanto Rosberg quanto Hamilton começaram 2014 dividindo vitórias e com um clima muito bom quando se enfrentavam na pista. Após o Grande Prêmio de Mônaco daquele ano, quando Hamilton acusou Rosberg de causar uma bandeira amarela para garantir a pole, tudo entre eles se destruiu. A amizade, a camaradagem e o sentimento de família ficaram em segundo plano. Dali em diante, só importava destruir o outro na pista. A partir daí começou uma rivalidade que foi ficando cada vez mais intensa. Para dar um exemplo, o acidente que ambos tiveram no Grande Prêmio da Bélgica. Ou quando Hamilton desobedeceu às ordens da equipe no Grande Prêmio da Hungria, o que custou a vitória para a equipe Mercedes. O desfecho dessa história no Grande Prêmio de Abu Dhabi foi Hamilton conquistando seu segundo título mundial. No meio disso, houve momentos emocionantes, batalhas e ultrapassagens surpreendentes. Uma recuperação de Lewis Hamilton que culminou naquele Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2014, conquistando seu segundo título mundial de pilotos. Isso apenas intensificou a rivalidade nos anos seguintes. Quando Hamilton venceu em 2015, ele até chegou a zombar de seu companheiro de equipe no dia de sua consagração, jogando o boné de segundo lugar para ele no pódio dos vencedores. Mas essa batalha foi completamente para o espaço em 2016, quando ambos levaram essa rivalidade até as últimas consequências. Com Rosberg não se intimidando nem mesmo em disputas diretas, e Hamilton, apesar dos problemas e acidentes com Nico, levando a decisão do Mundial até a última corrida, que terminou com vitória de Rosberg. Esse foi seu primeiro e único título mundial de pilotos em toda a sua trajetória na Fórmula 1.
Quem viveu essa rivalidade presenciou uma das batalhas mais tensas já vistas na história da Fórmula 1, com uma Mercedes que deu carta branca para eles brigarem e a luta por um sonho se sobrepôs a uma amizade de toda a vida. É uma das batalhas que mais lembro com carinho e que me deixou vidrado na TV naqueles anos. Também foi uma das primeiras rivalidades que pude aproveitar plenamente. Com toda a polêmica e o que circulava na mídia, tudo o que diziam e o que os pilotos falavam aos jornalistas, que nos mantinha atentos não só à corrida, mas também ao que ocorria depois. Sendo uma rivalidade fascinante que definitivamente quem teve a oportunidade de vivê-la só terminava cada grande prêmio. Desejando cada vez mais esse confronto que, claro, temos completo na nossa série de rivalidades lendárias, caso queira assistir com o nosso estilo particular, o que acabou sendo a batalha de 2014, 2015 e 2016. Então, senhoras e senhores, o quarto lugar deste top em particular vai para a rivalidade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Devo reconhecer que um dos confrontos que mais gostei na história é justamente a batalha que talvez menos pareça uma rivalidade, por ter tido poucos confrontos na pista. Mas a forma como essa batalha foi se desenvolvendo até terminar em duas decisões completamente históricas é o que me fez viver esse confronto como um dos melhores que eu já vi, particularmente na Fórmula 1. Senhoras e senhores, em 2010 e 2012, Fernando Alonso pela Ferrari e Sebastian Vettel pela Red Bull protagonizaram uma temporada histórica e um confronto que cresceu a cada corrida. Até temos uma definição surpreendente, como eu disse. No contexto, a Ferrari em 2010 estreava seu novo piloto, um Fernando Alonso que até esse momento era bicampeão mundial e vinha da equipe Renault buscando o sonho de se tornar tricampeão do mundo. A Red Bull criou seu primeiro carro competitivo para o título mundial, mas foi surpreendida pela Brown GP, que ficou com a glória em 2009. Em 2010, eles buscavam o título perdido no ano anterior, e a temporada foi marcada por uma disputa intensa entre 5 candidatos de 3 equipes: McLaren, Jenson Button e Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso e Red Bull, Sebastian Vettel e Mark Webber. Entre esses 5, as vitórias se dividiram ao longo de 2010, trazendo momentos emocionantes, polêmicos e tensos na temporada. Onde no final tivemos uma decisão pelo título mundial em que 4 pilotos podiam matematicamente ser campeões do mundo. Isso resultou em um confronto em Abu Dhabi, onde Sebastian Vettel e Fernando Alonso se enfrentariam pela primeira vez na luta pelo título mundial. Onde, pelo menos naquela corrida, graças a um erro estratégico grosseiro da Ferrari, eles acabaram entregando seu primeiro título de bandeja para o piloto alemão da Red Bull. A disputa seguiu até 2012. Embora Vettel tenha dominado 2011, em 2012 McLaren e Red Bull tiveram desempenhos mais equilibrados, enquanto a Ferrari iniciou o ano mal com um carro com dificuldades no ritmo de classificação. Mesmo assim, Fernando Alonso venceu o GP da Malásia quando a Ferrari vivia sua pior fase e conquistou sua vitória mais épica na Fórmula 1 em Valência, triunfando em casa após largar fora do top 10. Essa batalha se estendeu durante todo o ano, no que em 2012 foi uma campanha histórica, em todos os sentidos, que nos proporcionou vários vencedores diferentes. Nas corridas iniciais, houve confrontos interessantes e 3 candidatos ao título, já que Hamilton também participou da disputa. Mas no final, isso acabou sendo decidido exclusivamente entre Alonso e Sebastian Vettel, em um duelo memorável, em um dos melhores desfechos da história no Grande Prêmio do Brasil. Corrida com condições de pista variáveis trouxe drama do início ao fim em todas as voltas da competição. Mas no final, tudo acabou se resolvendo a favor de Sebastian Vettel, que conquistou em 2012 seu terceiro título, o Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Entendo perfeitamente que de todas as rivalidades que existem, essa seja uma das que menos teve confrontos diretos entre seus dois concorrentes, mas da forma como aquelas temporadas se desenrolaram, simplesmente não dava para desviar o olhar enquanto esse duelo acontecia. A emoção que cada corrida gerava, os desfechos daqueles mundiais, a tensão entre os fãs de ambos os pilotos e o modo como cada uma das corridas de 2010 e 2012 foi decidida, fizeram dessa rivalidade um verdadeiro espetáculo, onde além do confronto particular entre Vettel e Alonso, cada corrida dessas temporadas era totalmente prazerosa de assistir. E isso faz com que eu lembre com muito carinho dessa batalha em particular, que foi, na minha opinião, uma das melhores da história da Fórmula 1. E ter feito esse capítulo de rivalidades lendárias foi um dos que eu mais gostei de fazer. Se você assistir aos 2 capítulos já disponíveis na nossa playlist da minissérie, vai entender o motivo. Eu e muitas pessoas no mundo a valorizamos tanto.
A rivalidade entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso, para mim, fica em terceiro lugar neste top. Sei que muitos vão se surpreender por eu colocar em segundo lugar a chamada mãe de todas as batalhas, e é que a rivalidade entre Alain Prost e Ayrton Senna, que se estendeu de 1988 a 1990, é considerada por muitos como a melhor e mais feroz rivalidade da história da Fórmula 1. E aqui não há como negar, a forma como esse confronto aconteceu quebrou qualquer esquema ou paradigma que existia naquela época. Como contexto, Ayrton Senna chegou à equipe McLaren em 1988, uma McLaren onde Alain Prost era o líder e onde até aquele momento já havia conquistado 2 títulos mundiais em 1985 e 1986. Senna até aquele momento ainda não tinha conquistado um título mundial, mas já tinha muita reputação por suas atuações em equipes anteriores, como a Lotus e a Toleman. E em 1988, Senna foi contratado pela equipe McLaren, ao mesmo tempo em que chegou com um fornecedor de motores com o qual já vinha trabalhando, que era nada mais nada menos do que a Honda. Com isso, entre os pilotos, a equipe e o fornecedor de motores criaram uma verdadeira fera de carro que transcenderia completamente na própria história do automobilismo. O McLaren MP4/4, que era um carro absurdamente dominante se comparado com o resto dos rivais que eles tinham. Por isso, evidentemente, a luta pelo título acabou sendo um confronto entre os dois pilotos, e foi em 1988 que essa rivalidade se tornou intensa no aspecto esportivo e não tanto pela polêmica. Os confrontos que aconteciam dentro da McLaren. Naquela época, as disputas entre Senna e Prost eram lendárias, e a tensão pela vitória e pelo título mundial era palpável. E em 1988, o duelo do campeonato acabou sendo decidido a favor de Senna, que no Grande Prêmio do Japão, com uma batalha magnífica entre os dois, Senna acabou conquistando seu primeiro campeonato mundial. A partir daqui, a camaradagem tirou férias, e o que restou dessa rivalidade foi só fogo. Após um pacto quebrado por Senna no Grande Prêmio de San Marino de 1989, o brasileiro e o francês entraram de verve. Nas coletivas, trocavam acusações que viravam assunto entre jornalistas, chamavam-se desrespeitosos, covardes ou maus companheiros a cada corrida, e de grande prêmio em grande prêmio, o ódio e o desprezo que ambos sentiam um pelo outro iam crescendo gradualmente, chegando ao ponto de ebulição. No Grande Prêmio do Japão de 1989, um acidente em plena batalha pelo título acabou sendo a gasolina no fogo dessa rivalidade. Esse foi um dos pontos mais altos e polêmicos dessa batalha, com Senna acusando Prost de ter feito a manobra que o tirou da corrida de propósito, e com Prost sendo acusado de usar sua amizade com o presidente da FIA na época, Jean-Marie Balestre, para favorecer seu resultado. O que terminou na desclassificação de Ayrton Senna e um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1. Mas dessa vez, nessa temporada em particular, de forma completamente polêmica. O francês ficou com o título mundial de pilotos após a desclassificação do companheiro de equipe. Alain Prost deixou a McLaren no fim da temporada e foi para a Ferrari em 1990. A equipe italiana lhe deu condições de voltar a disputar com Ayrton Senna, mas agora fariam isso por equipes diferentes. Eles vestiam cores completamente diferentes, tornando o ano novamente tenso, repleto de polêmicas, ódio e desprezo entre ambos, com um final novamente onde a tensão e a polêmica estiveram presentes, terminando em um acidente deliberado de Ayrton Senna. Com Alain Prost novamente no Grande Prêmio do Japão, e isso poderia ser um grande resumo da rivalidade, pois foi marcada pela polêmica, pelo ódio e pelo desprezo mútuo que ambos sentiam, levando cada duelo para o campo político, onde a imprensa repercutia cada declaração que saía da boca dos dois. Onde Senna chamava Prost de covarde e Prost praticamente chamava Senna de terrorista, embora com palavras completamente diferentes. Na segunda temporada, FIA ambos, donde Senna no bajaba a Prost de cobarde y donde Prost no lo bajaba prácticamente de terrorista, aunque con palabras completamente diferentes, además de llamarle constantemente un hombre sin honor, haciendo que entre los perdeu a honra, tornando o clima dessa batalha entre mídia e fãs completamente incendiário. É realmente a mãe de todas as batalhas, sem dúvidas. A FIA ficou impotente. Nesta temporada, o topo do ranking é devido ao momento, já que se você, como eu, viveu essa rivalidade, relembrando as batalhas daquela época, assistindo reprises das corridas daqueles anos, você vai perceber que, apesar de ter tido momentos altíssimos e muito polêmicos, não é uma rivalidade que se destaca particularmente pela quantidade de vezes que ambos se enfrentaram roda a roda. A mágica dessa rivalidade não está nos confrontos diretos, mas sim na tensão que eles provocavam toda vez que se encontravam na pista. E evidentemente, isso se transformava em polêmica pura e simples. Por isso, sem viver naquela época ou acompanhar a imprensa e noticiários sobre esse duelo, fica evidente a dificuldade de entender o contexto. Em particular, a rivalidade não pode ser sentida com tanta intensidade como contam aqueles que realmente viveram isso na pele, e é exatamente isso que acontece comigo. Assistindo as corridas desses anos, a ação parece bem menor que em outras batalhas, e sabendo o desfecho, não se vive a mesma intensidade.
Mas obviamente eu entendo tudo o que aconteceu, e entendo por que essa batalha se tornou tão importante na história da Fórmula 1, por isso é impossível tirar o peso histórico que ela tem e que merece completamente. É um dos confrontos mais lendários já vistos. Mesmo sem ter vivido na época, é impossível não reconhecer o valor histórico da mãe de todas as batalhas. Apesar de ter uma que mais aprecio na minha trajetória como fã de Fórmula 1, é por essa disputa que Senna versus Prost ocupa o segundo lugar entre as maiores rivalidades da categoria. A rivalidade que coloquei no lugar mais alto é uma que, ao contrário das outras, não se caracterizou tanto pela polêmica, e o que fez dessa uma rivalidade mágica e que, para mim, se destaca de todas as outras. Apesar da intensidade dos confrontos, foi um duelo de cavalheiros, onde velocidade e talento prevaleciam sobre táticas sujas ou polêmicas baratas. Senhoras e senhores, de 1998 até 2000, a Fórmula 1 foi testemunha do duelo de dois homens que, apesar de levarem suas batalhas ao limite, nunca perderam o respeito um pelo outro. Melhor forma de resumir o confronto entre Michael Schumacher e Mika Häkkinen, dois pilotos que iniciaram a temporada de 1998 com um sonho a realizar. Mika queria seu primeiro título mundial após ter ingressado na categoria em 1994 e estar com a equipe McLaren em um longo processo de reestruturação. Enquanto Schumacher queria realizar seu sonho de ser campeão mundial com a Ferrari, um sonho que em 1997 lhe escapou das mãos para o canadense Jacques Villeneuve, mas a vida uniria esses dois talentosos pilotos naquela temporada, onde ambos desfrutaram de um carro competitivo, e isso lhes permitiu levar sua disputa pelo título a um nível raramente visto nessa categoria. Eles tiveram uma campanha em 1998 caracterizada por esse duelo ser um duelo de igual para igual entre homens e suas máquinas. Houve polêmica, como no GP da Grã-Bretanha, onde Schumacher cumpriu punição de stop and go após terminar a corrida. Ou o acidente na Bélgica em 1998 entre Schumacher e Coulthard, quando o alemão acusou o escocês de agir de propósito para tirá-lo da corrida. Houve momentos tensos, principalmente entre as equipes Ferrari e McLaren, mas o que realmente se destacava era o confronto direto entre os dois, onde tanto Häkkinen quanto Schumacher pareciam aproveitar muito a rivalidade. Em 1998, o vencedor foi Häkkinen em uma decisão no Grande Prêmio do Japão. E embora em 1999 a batalha tenha sido interrompida devido à lesão de Schumacher no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no ano 2000 tivemos o auge absoluto dessa rivalidade, com ambos tendo carros competitivos e ambos como bicampeões mundiais, buscando o sonho de se tornarem tricampeões mundiais. Acreditem, a condução dessa batalha em 2000 foi sensacional, cinema de primeira. Enfrentamentos lendários, batalhas emocionantes, roda a roda, até as classificações eram um espetáculo quando esses dois se enfrentavam. E isso, senhoras e senhores, é o que fez com que essa rivalidade tenha transcendido ao longo de todos esses anos, pela forma tão lendária como esse confronto acabou se consolidando. Que faz com que eu, particularmente, a escolha como minha rivalidade favorita, sendo definitivamente a de que mais gosto. Não foi tanto sobre dois pilotos se tirando da pista ou uma rivalidade marcada apenas pela polêmica. Nem nada disso, mas simplesmente era a capacidade, a velocidade e a forma de batalhar de ambos os pilotos. O que fez com que essa tenha sido uma rivalidade tão especial e definitivamente meu confronto favorito de toda a vida. Como amante da Fórmula 1, isso nos deixou 3 anos de batalhas absolutas, uma das melhores ultrapassagens da história da Fórmula 1. Mas dois pilotos que, apesar desse confronto e dessa intensidade, nunca deixaram de se respeitar e nunca deixaram de se emocionar por continuarem se enfrentando um ao outro. Então, senhoras e senhores, o duelo de Schumacher versus que deixou anos e anos e que nos deixou 3 anos de batalhas, rivalidades da Fórmula 1. Mas, senhoras e senhores, com isso terminamos o top 7 de rivalidades lendárias da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, como você organizaria particularmente o top? Qual você considera que é a melhor rivalidade da história? E conta pra gente se tem alguma rivalidade que a gente não mencionou e que você colocaria particularmente nesse top. Me contem todas as suas opiniões na parte dos comentários. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo e compartilha esse com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link vai estar na descrição desse vídeo, e a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por acompanhar, até a próxima.